Gente, é o seguinte. Nós vamos falar desse caso aqui. Teve um fim. Essa é a história. O homem que ficou conhecido como fisioterapeuta dos famosos, o Adriano Cesarini, acusado de mandar matar a ex-namorada, Andresa Mendes, de 43 anos, ele foi condenado. Foi condenado a 16 anos de prisão. Ele não convenceu, o argumento dele não convenceu o júri. Ele que virou réu por simular um assalto em que a mulher foi baleada. Ele foi condenado. Os detalhes você vai conferir comigo agora, aqui na reportagem do Marcelo Borges. Vamos ver. Um relacionamento conturbado, violento e que tirou algumas vezes a vontade dela viver. É assim que Andresa Mendes descreve o período de 6 anos ao lado de Adriano Cesarini. Eu não consigo me lembrar de nada pior do que eu vivi. E se não tivesse terminado do jeito que terminou, né, dessa forma, talvez eu não estivesse aqui hoje. Talvez realmente eu tivesse jogado meu carro na frente de algum caminhão, batido na frente, enfiado num poste. Tinha raiva de eu me permitir que aquilo estivesse acontecendo. Um profissional renomado, fisioterapeuta de personalidades importantes do esporte, reconhecido nacionalmente. Mas ele tinha um problema, não aceitava ser contrariado. O Adriano... Bom, é o seguinte, peço desculpas a você que está acompanhando o Balanço Geral. Essa reportagem, você deve até ter estranhado, né? Ah, eu vi essa reportagem ontem, Jason. Exatamente, é porque entrou a reportagem de ontem. Agora sim eu vou trazer para você a reportagem do Marcelo Borges, que traz o resultado, inclusive, desse julgamento e desse homem que foi condenado por ser acusado de mandar matar a ex-namorada, a ex-mulher. Vamos ver. Na chegada do tribunal, a mãe de Adriano tentou impedir imagens do filho. No banco dos réus, o fisioterapeuta Adriano Cesarini, de 40 anos, fez um apelo no Tribunal do Júri de Curitiba e negou ter tentado matar Andresa Mendes, 43 anos, ex-companheira dele. Andressa foi vítima de um atentado no mês de dezembro de 2018, no bairro Batel, também na capital. As investigações apontaram que Adriano não aceitava o fim do relacionamento. Andressa saía de uma farmácia. Ela estava com uma amiga. O autor sacou uma arma e atirou em Andressa. Por muita sorte, ela se recuperou. Foram 13 horas de julgamento. Passava das 10 horas da noite quando os jurados se reuniram. E eles decidiram condenar Adriano por todas as acusações, ou seja, por crime contra a mulher com qualificadoras de motivo fútil, violência doméstica e familiar. O juiz Tiago Flores Carvalho leu a sentença que condenou o fisioterapeuta. Diante do exposto, em atenção ao Conselho de Sentença, julga-se procedente a acusação, a efeito de condenar o acusado, Adriano Cesarini, pela prática da conduta prevista no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 6, combinados com o parágrafo 2º, 2A, inciso 1º, tudo também combinado com o artigo 14, inciso 2º do Código Penal, ou, em outras palavras, homicídio qualificado tentado. O autor teria sido contratado por Adriano. Até hoje ele não foi identificado. Com a condenação, a versão de uma tentativa de assalto apresentada pela defesa não convenceu ninguém. Ficou claramente demonstrado que aquele assalto tratava-se de uma mera simulação, porque afinal nada foi levado, tanto a vítima quanto a amiga que estava com ela. Tinha bolsa, tinha dinheiro, tinha celular. Ninguém se anuncia um assalto assim, em plena luz do dia, atira várias vezes e não leva nada. No final da noite, Adriano retornou ao sistema penitenciário nesta viatura. Para o Ministério Público do Paraná, o caso reforça a necessidade de possíveis vítimas não se calarem diante da violência. O que nos demonstra hoje é, tendo conhecimento de casos de violência, tendo conhecimento de casos em que mulheres são violentadas, ameaçadas, agredidas, isso tem que ser noticiado às autoridades, tem que ser procurado apoio, tem que ser procurado às autoridades para que não chegue no que a gente vê aqui diariamente no júri, que são cada vez mais casos de feminicídio envolvendo esse contexto de violência doméstica.
Bom, 16 anos e 4 meses, então, de prisão. Foi condenado aí o Adriano, né? Por ter mandado matar a Andresa, sua ex. Agora, detalhe é o seguinte. Você deve estar se perguntando, assim como eu, né? Assim como eu estou me perguntando. Doutora Graziella, talvez tenha uma resposta, talvez não. Talvez esteja também se perguntando. Ela defende aqui a Andresa, que é a vítima em toda essa situação. Doutora Graziella Engelhardt, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. A senhora que defendeu, né, a Andresa nesse caso, nesse tribunal. Doutora, a pergunta que eu faço é a seguinte. O Adriano foi condenado a mais de 16 anos de prisão. Ele estava preso desde janeiro porque descumpriu uma ordem judicial, inclusive, referente a esse caso. Doutora, e sobre o atirador? Quem é o atirador? Onde está o atirador? Essa é a dúvida que todo mundo tem agora. É essa dúvida que fica, né? Durante todo o processo, tentamos encontrar quem foi o atirador. O réu não contribuiu, né, para que fosse desbloqueado o celular, enfim, uma série de medidas, de diligências que poderiam ter sido tomadas, mas ele resolveu não colaborar com a justiça. Então, todo o processo, temos provas, denúncia anônima, de que ele realmente foi o mandante do crime. E, doutora Andressa, esse resultado, 16 anos e 4 meses, ele satisfaz a defesa, ou seja, no caso, na verdade, a assistência da acusação, ela satisfaz a vocês e, como resultado, acha que é o início de justiça? Eu acho que sim. Eu acho que encerra-se um ciclo, né? Faz 3 anos do crime quase e a Andresa estava aguardando ansiosa por esse resultado. Eu acho que, graças a Deus, tínhamos a Andresa ali, ouvimos a Andresa em plenário no Tribunal do Júri durante 3 horas quase. E é um caso raro, porque, em geral, as vítimas não estão presentes, né? E, aliás, é impressionante, porque foram 6 tiros, inclusive a imagem... A gente tem a imagem do circuito, doutora, não sei se isso foi utilizado ou não durante o julgamento, durante o júri, que é essa imagem, que é ao momento que ela é atingida, né? Porque a pessoa chega e dispara os tiros diretamente, dos 6, 4 atingiram ela, né? Isso, atingiram 1 no braço, 3 no abdômen, e ali é bem claro, a imagem mostra... Ela estava com uma bolsa de marca na mão, o celular, a outra amiga dela estava também, celular e bolsa, e ele não leva nada, simplesmente atira. Agora, doutora, a justiça, não poderia ser solicitado à justiça? A justiça não poderia ter determinado que fosse aberto esse celular do acusado? Foi determinado, mas como era um celular de uma marca que tem dificuldade, foi determinado algumas perícias, mas não conseguiu chegar no resultado. Houve uma dificuldade técnica, então, não de determinação judicial. Isso. Mas a senhora deve ter conversado muito com a sua cliente e ela falou sobre esse processo em que a violência foi aumentando, quando ela percebeu que essa violência existia na vida dela, para que você chegasse a esse momento em que ele acabou determinando alguém que tentasse, que matasse-a, né? No caso, sem esse resultado? Sim, é um ciclo de violência normal, né? Começa tudo bem, é um gentleman, daí começa a agredir verbalmente, xingar, fazer ela inverter, né? Então ela passa de vítima a ser culpada, pedir desculpa, aí vem a agressão física. Então é o ciclo da violência normal, assim, que durou durante todo o relacionamento. E foram quantos anos, doutora? 6 no total. Mas, segundo ela contou pra gente em plenário ontem que os 4 últimos, que eles já estavam separados, foi os piores meses da vida dela. E eles teriam alguma outra discussão que se referisse a bens, a valores, enfim, algum tipo de partilha entre eles haveria de acontecer nessa separação? Ou isso estava já sossegado? Não, eles não tinham bens nenhum. Era só o fato dele não aceitar realmente o fim do relacionamento. Doutora, e a Andresa, como ela está após o resultado desse júri? Eu acho que ela recebeu com tranquilidade, com felicidade. Eu acho que ela guardava por isso, era uma história dela que precisava encerrar ontem. Ali a verdade, durante as 3 horas que ela fez o seu depoimento em tribunal, restou bem claro
né, corroborou com as provas no processo e com toda a violência que ela sofria, ameaças, e tanto é que os jurados condenaram. Doutora, eu vou insistir na questão em relação ao atirador, doutora. Ele fica impune, doutora? Ou a justiça pediu alguma coisa, a polícia vai atrás, vai continuar, vai ter alguma sequência de investigação? Porque o homem que atirou também tem que pagar por isso, né? Sim, infelizmente não foi encontrado o atirador e por uma série de falhas técnicas, né? Mas o importante é que o mandante foi descoberto. E também, enquanto não se chega ao final, a polícia também não para de trabalhar. Outras informações podem realmente surgir, de repente até surja uma situação técnica e seja possível abrir esse telefone, porque se ele se recusa a demonstrar o que tem dentro do telefone dele, é porque provavelmente tem alguma coisa que também o incrimine mais, né? Então é possível que tecnicamente se resolva isso na continuidade, ou haja algum tipo de denúncia até, se esse atirador, porque o meio de vida dele é muito perigoso, em 3 anos ainda está vivo, né? Também há essa possibilidade do óbito dele. Mas, doutora, a senhora sentiu, assim, realmente que a Andressa passa a ter uma sensação de alívio e tal. E isso se transmite aos familiares dela, que com certeza ficaram muito apreensivos nesse momento? Sim, a Andressa, ela tem os pais idosos, né, de 80 anos, então, que sofreram muito, que inclusive o pai dela ficou com hipertensão após os fatos e começa a tomar medicamentos. Então, a preocupação dela era com os pais também, mas todos receberam a notícia muito. Doutora, antes da gente encerrar, eu gostaria de colocar mais uma questão. Como que ele estava no júri? O comportamento dele, até porque, numa entrevista que ele concedeu ao nosso repórter William Bittar, ele se demonstrava muito tranquilo. Temos aí, inclusive, a imagem, demonstrava tranquilidade em relação ao fato, né? Negando que ele tivesse realmente mandado matar a Andressa. Como ele reagiu? Como foi o comportamento dele durante o júri? Foi um comportamento tranquilo, né? Que ele entrou em algumas contradições, né? Mas ele se não mantinha convenceu. Distanciado da emoção que ocorria ali. Isso. E... Doutora Márcia, ainda vou bater nessa tecla ainda, porque eu não acredito num negócio desse, que nós vamos ter um atirador aí à solta, né? Depois de ter atirado 6 vezes contra a Andressa. Doutora, a polícia, ela tem condição de continuar essa investigação, de ir atrás e tentar descobrir quem é esse atirador, doutora? Não existe nenhum óbice nesse sentido, até porque se identificou que existe uma pessoa intermediária, né? Às vezes essas situações são reveladas em outros processos que se acaba dizendo assim, ele foi atirador aqui também, mas nós temos o mesmo calibre, nós temos outras informações, até a imagem. Então, essas situações, elas podem aparecer na continuidade. E com uma situação que cada vez mais nós temos polícias integradas, ou seja, nós temos a polícia do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, de outros estados. Porque nós sabemos que ele estava em Santa Catarina e circulava pelo país inteiro. Então, é possível que ele tenha buscado esse atirador em outro local, né? Ok. Doutora Graziela Engelhardt, que defendeu a Andressa nesse júri, muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos aqui pra gente aqui no Balanço Geral. Aqui estamos de portas sempre abertas para vocês. Obrigado. Obrigada, doutor.